Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. A pedidos, Quimbanda, parte 2. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, sem muitas delongas, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Temos programas com continuidade agora, Bernardo. Agora, não foi algo programado e não estamos gravando no mesmo dia. Não fizemos um programa de 2 horas que dividimos em 2. Ouvimos os nossos directs, ouvimos as pessoas falando com a gente, ouvimos os pedidos dos reconectados. E vamos dar continuidade. Que querem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto da semana passada. Ressalto que por mais que tenhamos 2 horas de programa, porque vai ser um programa com continuidade, poderíamos ter 4, 5, 2 semanas de programa, sempre vai ter perguntas sem respostas. Essa é a graça, fomentar a curiosidade, e você vai lá na rede dos convidados e conversa com ele. É isso aí. E temos, inclusive, alguns débitos, né, com o pessoal reconectado. Temos 2 programas aí que estamos devendo parte 2, mas nós vamos pagar, né, Roberto? Vamos sim. Porque a gente paga, o que a gente deve, demora, mas paga. Parcelado. Então, você gostou do programa da semana passada? Acredito que sim, né? A gente teve muito pedido para esse convidado, aproveitando, inclusive, a sua estada aqui em Fortaleza, porque ele é de São Paulo, né? Então, que bom que os pedidos vieram rápido, porque a gente traz o convidado ainda aqui em Fortaleza, ligeiros, né? Também. Então, ele que é Tata Quimbanda, ou seja, sacerdote do culto, né, do culto de Quimbanda, com mais de 20 anos de prática. Continuando o nosso papo do que é Quimbanda, Tata Carlos Meira. Bem-vindo novamente, Tata. Bem-vindo de volta, Tata. Cearense já, né, praticamente? Sim, já tô local aqui, né? Agradecer aí a oportunidade da parte 2. A gente entende que vocês ouvem bastante aí os reconectados e eles sugeriram a minha volta. Eu agradeço a todos vocês aí. E vamos partir da onde a gente parou, né? Que ficou uma pergunta no ar. Eu respondi rapidinho, mas vamos discorrer sobre ela. Concordam? Claro! Vamos lá. Claro, Roberto, já que foi você que fez, refaça a Pergunta importante, que eu acho que foi a que mais gerou curiosidade dos reconectados. O Exu da Umbanda é o mesmo Exu da Quimbanda? Vamos lá. Estrutura da Quimbanda. Na ideia e no pensamento dessas almas que se organizaram dentro dessa egrégora de Quimbanda, todo o espírito insurgente, todo aquele que não se sentindo, então, bem-vindo ou à vontade em outras vertentes, seja a Umbanda, seja o Candomblé ou até na Mesa Branca, onde quer que seja, esses caras, sentindo-se então excluídos e insurgentes, juntaram-se para formar esta egrégora de Quimbanda. Exus que aqui estão, provavelmente não vão aparecer na gíria de Umbanda. São todos? Não. Mas muitos preferem não aparecer. Por quê? Vão ter que se colocar debaixo das ordens da casa. Mas Exu então não quer saber de ordem, é bagunçado? Não. Ele só não quer estar abaixo de outras entidades, ou de orixá, ou do que quer que seja. Exemplo, vocês me corrijam, vocês são umbandistas, vocês me corrijam. O patrono de Umbanda, Preto Velho, o caboclo, né? Quantas vezes você viu um centro de Umbanda dedicado a um Exu? Nunca, eu nunca. Não, nunca vi também, não. Centro de Umbanda ou tenda de Umbanda do Exu Rompimato. Vocês já viram? Não. Agora, do caboclo Rompimato tem 1 milhão. Então vamos entender. O cara quer ser a figura central, ele quer ser a personagem central dentro desse culto, dentro desse sistema. Estou falando de Exu. Onde que ele vai se sentir à vontade para exercer, então, esse poder e ter essa postura ou oportunidade de ser líder? É dentro da Quimbanda. Há espíritos que vão na Umbanda? Sim, mas eles têm que se colocar debaixo dessas ordens. Se eles decidem ir lá, se eles acham bacana ir lá, para tomar alguma coisa, para deixar um recado, é diferente do que é o esperado.
Acontece. Certeza que esse seu tranca-rua, que ia lá na Umbanda e que hoje está na Quimbanda, se adaptou, se sente mais à vontade, melhor na Quimbanda, não tem que se Ele é mais reportar, livre, no caso. mais livre, mas vai continuar prestigiando a Umbanda do pai aí quando tiver as chamadas gírias de esquerda, porque foi de lá que ele veio e tal. Então ele teve a oportunidade de se sentir melhor na Quimbanda. Ou mais livre. A gente teve uma discussão que eu acho interessante já com vários convidados relacionada à gira de Exu e alguns terreiros serem fechadas. E a gente compreendia, ou compreende, ou então eu pelo menos, falando por mim, eu compreendia que a questão de gira de Exu fechada piorava o estigma em relação a Exu ser algo do mal. Se é fechada, ou às vezes não pode ir criança, por que Exu é tão ruim assim? Mas tem um outro lado também que pode ser, eu queria que o senhor me desse aí a sua opinião, ou a sua visão, se o senhor tem observado isso, que algumas casas de Umbanda estão começando a deixar o Exu mais livre nas giras chamadas gira de esquerda. Então, seria isso um fator que as giras de esquerda são fechadas para os filhos, ou às vezes até só para iniciados, e que não pode ir todo mundo? Bom, vamos pensar. Muitas vezes, Exu se comporta de forma diferente. Crianças podem se sentir até um pouco assustadas. Imagina, esse Exu decide lá naquela gira que vai comer uma taça de vidro. Vamos supor, alguém duvidou, alguém... Um exemplo, vamos tá? botar no extremo. Um extremo. Aí ele vai apagar um charuto na mão, no braço, ou vai falar pra galera, vamos andar nesse tapete de fogo aqui? Nem todo mundo está preparado para isso. Então, por causa desse tipo de comportamento, eu até entendo fechar uma gira de esquerda e tal. Mas, como você falou, o estigma da coisa ruim só fica maior. Mas, Tatá, e se abre para todo mundo também? Se abrir para todo mundo... Vai espantar. Vai, exatamente. Por causa da falta, não é que não seja nada demais, é a falta de compreensão Claro. do que está acontecendo ali. Cada casa conhece o seu público-alvo, cada casa conhece o seu frequentador, não só o iniciado ou o cara que está na corrente, mas o consulente que vem lá, frequentadora, sei lá, como você chama o atendimento lá, aquela galera que é assistência. Vocês sabem quem são. Então, você como dirigente vai entender se você abre para essa galera ou não. Tem casas que têm aberto, né, já faz um tempo, que é justamente para tirar esse estigma. Mas lá o Exu se comporta de uma maneira mais tranquila, mais light. Eu não tenho gira na minha casa e não abriria para as pessoas de fora virem. Porque se elas enxergarem algumas coisas que acontecem lá, não vão entender e vai complicar ainda mais na cabeça desse cara que é só assistência, né, o entendimento de Exu. Então, cabe ao dono de cada uma dessas, né, agremiações, terreiros, centros, como você queira chamar, né, dessas sociedades em miniatura, cabe a esses caras determinar se abre ou não, porque eles conhecem esses Exus que ali estão e também o público-alvo. É bom abrir? É bom abrir. Mas e se tem uns Exu violento lá? Eu não sei como funciona na Umbanda de vocês. Eu fui. Exus são bastante comportados, mas eu não sei como eles são, por exemplo, quando a assistência não está lá. Então, será que eles também se comportam de maneira mais tranquila? Eu sei que o Exu da Quimbanda é o Exu italiano, Menefrego. Ele vai fazer o que ele quer, e se tiver alguém lá que viu e não gostou, ele não está nem aí. Então essa que é a parada bacana em relação à Quimbanda. Eles são a autoridade máxima e absoluta. Eles não vão se reportar a ninguém. Eles vão seguir aquilo que foi determinado ali na casa, que é o absurdo, né? Tipo assim, olha, o absurdo não pode ser feito. Mas de resto, quer dizer, o absurdo não vai matar ninguém, não vai agarrafar ninguém. É questão de bom senso, de como a bom gente falou, senso. né? E o espírito tem isso. Mas a questão do julgamento dessas pessoas que vão e de repente elas podem achar uma gira de Exu tanto quanto diferente, vamos chamar diferente, né? Também não tem a ver com o pensamento católico, com o que é bom ou ruim, bonito ou feio. Ainda existe isso aí, essa dicotomia de bom e mal e tudo mais. Enquanto se pensar em Exu com esse crivo do bem e do mal, aí vai ter sempre uma coisa chocante. Vai ser sempre chocante. Cara, o Exu do outro lá
pegou a perna que não estava necrosada, mas estava machucada. O Exu do cara foi lá, sugou aquele pus e cuspiu. Imagina uma tiazinha vendo aquilo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A boca do médium vai ficar toda cheia. Vai morrer os dois. Vai morrer os dois, exatamente. E aí não morre nem o Exu porque está morto, e cura o outro cara, pronto, não, mas aí mas é um caso isolado. Não, não é um caso isolado. Acontece muita coisa. Se o Exu pegar um punhal, sangrar uma ferida de alguém e disser assim, pega esse sangue que está aqui, coloca num alguidar, vai ser preparado, vai ser colocado dentro de uma cabaça, alguma coisa, enterra, que é para tirar essa doença do cara. Eu entendo como funciona, você entende, mas imagina uma pessoa que não é do contexto, tá indo a primeira vez, vendo aquele espírito sangrar uma ferida de alguém, para tirar aquele sangue, para fazer essa purificação. Nem todo mundo vai entender isso aí. Sim. O mais maluco, Tata, que eu acho assim, só para completar isso e fazer que a gente pense e raciocine sobre. Eu acho que a gíria de Exu, essas coisas que envolvem esse tipo de misticismo mais roots, digamos assim, é o que sofre mais preconceito, que as pessoas têm mais medo, Deus me livre e tal, mas é que gera mais curiosidade, são as gírias que as pessoas mais querem ir, são os programas que as pessoas mais assistem. Assistir, claro, claro. Não, sem dúvida. Exu é uma figura que, por mais que agora tenha sido popularizada, tem muito material sobre Exu, mas tem material bom, ruim e péssimo, então tem que filtrar. E as pessoas acreditam que indo até lá vão ter a oportunidade de ver Exu real. Mais uma vez eu falo, filtra. Tem um monte de lugar que você vai que Exu não passaria nem na porta. É violento? Depende do ponto de vista. É agressivo? Ponto de vista de novo. Funciona? Sim. Está todo mundo preparado para ver uma manifestação de Exu um pouco mais diferente? Um Exu que se comporta de forma mais bronca, aquele Exu que não se levanta muito, aquele Exu que fala com voz muito grossa, é muito sucinto e direto, não faz rodeio, fala palavrão. Será que todo mundo está preparado para isso? E o que seria, então, a gente vê muito a palavra Exu de lei, né? Umbanda, principalmente na Umbanda, né? Vamos lá. Na Umbanda, Exu de lei, até um termo Exu batizado. Tronado. Exu tronado, né? Já ouvi até Exu coroado, né? Então vamos lá, Poder dizer logo Exu podado, né? Vamos lá, o que para o senhor seria Exu de lei? Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para um desses caras o que ele acredita, o que ele acha. Porque, cara, isso é nomenclatura que nós demos acreditando que esse cara vai se colocar exatamente dentro de uma lei que você determinou para o seu terreiro ou para esse conjunto chamado Umbanda. Exu é livre. Se existe alguma coisa ou algum espírito que expressa liberdade, é esse cara. Mas ele não segue nenhuma regra. Aquilo que a gente falou, é o bom senso. O cara não vai vir aqui e vai dar uma facada em ninguém. Mas de resto, se ele quiser comer uma garrafa, se ele quiser quebrar a gilete em dois, problema dele. Esse negócio de Exu de lei, como você falou, é Umbanda, é o Exu que precisa, para trabalhar naquele lugar, se adaptar a essas regras criadas nesse conjunto Umbanda. Cara, a metafísica é tão grande, tão imensa, por que ele precisa se colocar dentro desse conjunto? Para trabalhar nessa casa. É assim que começa? Não. Isso aí, para mim, é regra demais. Eu não vou poder fazer absolutamente nada. Eu vou procurar uma quimbanda para me manifestar. Que lá, pelo menos, eu tenho a autoridade e a liberdade para fazer aquilo que eu preciso, que eu quero e que vou fazer, independente desse conjuntinho de regras criado pelo humano, pelo vivente. Entenda, a quimbanda ela surge quando esses espíritos que não se interessam em trabalhar dentro desse tipo de lei... Até porque são insurgentes. Exatamente, o insurgente não quer trabalhar ali.
O cara não quer ouvir falar de Oxalá, de Jesus, o cara não quer ouvir falar de cristandade, de rosário, o cara não quer essa parada. Você já entendeu que se ele é um Exu da mata, ele foi índio perseguido. Se ele é um negro, por exemplo, de Kizomba, os caras cortaram o dedo do cara pro cara não jogar capoeira. Cavantinho, o cara algemado. O cara aprendeu dar chute, porque tinha que jogar aquilo algemado, cara. Entenda. Ah, é esse cara que vai lá mesmo, né? No cristão, lá, vai ver Jesus. Esse cara não quer nem saber Mas disso. fica assim, quando nós conversamos em uma oportunidade, e eu só falo uma coisa muito interessante. Poxa, tem aí 7 mil Exus, né? Na Umbanda, eu acho que quem conhece mais, conhece uns 20, 30. Muitos. Muitos, né? Muito. Então, 30 é muito. isso seria os Exus que tá bom, eu não vou abandonar o cara, não. Ele quer ir pra Umbanda, eu vou pra Umbanda. E os demais não aceitaram. O médium, cavalo, burro, como você queira chamar, aparelho, né? Só teve oportunidade de conhecer a espiritualidade através da Umbanda. Foi o único lugar que ele teve acesso. Se esse espírito quer trabalhar com esse cara, ele vai ter que se moldar aquilo. Ele está feliz com isso? Alguns estão, outros não. Tem cara que, né, tem caboclo, tem preto velho, um exemplo, tá? Que vai lá na Umbanda e aquele pessoal ali, aqueles espíritos se sentem bem. O Exu do cara está sempre incomodado. O Exu do cara está sempre querendo ir embora, não está curtindo. É porque foi o único lugar... Já chega impaciente. Já chega impaciente. É o único lugar que ele teve para se manifestar. Esses outros todos que você falou, eles nem vão lá. Porque primeiro, como você disse, o povo da Umbanda vai olhar torto assim. Mas quem que é esse cara? Como é que é 7 mortalhas, rasga mortalha? Eu nunca ouvi falar. Se eu nunca ouvi falar no meu não mundo, isso existe. não existe, né? Não existe. Tem muito isso na Umbanda. Tá Se eu nunca ouvi falar nesse Exu, ele não existe. Foi tá criado mistificando, pelo... tá inventando. Olha aí que besteira. Tá querendo ser diferente. Por que não pega um tranca-rua igual todo mundo? Por que não vira no tiriri? Cara, tem um monte de Exu bacana. Vamos pensar só nos 7. Só nos 7 que você conhece, tá? Os que tem 7. Pensa nos 7 do cemitério. 7 catacumbas, 7 covas, 7 buracos, 7 campas, 7 caveiras, né? Pô, pensa. 7 calungas. Ah, não, mas aqui na Umbanda não tem, então, como você disse, no meu mundinho limitado, aqui você não é bem-vindo. O Zélio tem que falar, eu sinto muito. O Zélio, que não teve para, né, fazer o que tinha que ser feito, falou que o caboclo das 7 encruzilhadas era o dono e o patrono daquele centro, daquela, né, associação que ele estava abrindo, justamente para receber os espíritos que não estavam se sentindo bem lá na mesa branca. Um exemplo, né? E ele fez a mesma coisa, né? A mesmíssima coisa. Porque era o Exu das 7 encruzilhadas. Você conhece Mané Caboclo de 7 encruzilhadas? Acho que nem escutou Caboclo das 7 encruzilhadas se não for na linha de Exu. Então, é o Exu das 7 encruzilhadas. Tá, só pra gente poder deixar a coisa mais... Vamos passar aí para as coisas mais leves, menos polêmicas. Menos polêmica. Deixa eu só perguntar uma coisa pro tapete, não sai desse assunto. Pode ser... A resposta pode ser curta. Curtinha. Esses espíritos que nos acompanham, os Exus, protetores, guardiões. Pergunta 1. Todos temos um casal de Exus, Pombagira e Exu? E 2. Se eu não vou para Umbanda, vou para um centro espírita, eles se adaptam? Eu disse a você, se ele tiver interesse em se adaptar, se ele achar por bem, puta, cara, o Roberto, né, sei lá, se eu deixar pior, deixar pior. Vou largar esses caras. É onde eu tenho para poder manifestar. É onde eu consigo manifestar. Tô com ele. Aí vai sentar na mesa lá, na mesa branca, e vai passar por um prelado, alguém importante da igreja, né? Pô, que trabalheira, né, cara? Que trabalheira. Mas pode acontecer. Mas todos temos Exus. Sim, óbvio. Cara, mudando assim, vamos sair da polêmica que eu acho mais interessante. A parte que eu acho mais legal é a parte mais paz e amor. O senhor é um observador. Sim. O senhor observa muito, vê muita coisa, já conhece muita coisa e tal. O senhor acha, pode-se afirmar, que na maioria desses terreiros mais conhecidos de Umbanda, Exu passa longe? Exu passa longe? Exu não tá lá.
Criou-se mais uma falange, Ele né? disse que ia fugir da polêmica. O Exu passa longe, né? Vai falando, Exu passa longe. Tem a Santa Rita Pronto, do Passa já se criou a falange, o Exu passa longe. Tem, claro que tem. Muitos Exus, muitos desses que a gente descreveu aqui, entre outros, vão passar longe. Justamente por isso. Não vão ser reconhecidos, não vai ter cantiga, não vai ter louvação. Não vai são ter cultuados de forma correta. Não vai ter entendimento, não sabe vai ter, qual é. Tem um 7 catatumbas e como aquele terreiro, aquela doutrina, aquela família. Pode nem ser culpa do médium, né? Mas aquela família não conhece, não reconhece a figura de 7 catatumbas. Por exemplo, dando um exemplo. De 7 catatumbas, não, aqui é tiriri. Aí dá o tiriri pro cara porque é mais conhecida, porque é mais conhecido, porque é mais fácil. Mas até quando nós vamos ver dirigente, até de quimbanda aí tem, dando Exu para o outro? Não. O seu é esse aqui, eu que estou dizendo. Mas, rapaz... mas cara... eu sinto o cara, trabalho com o cara há 10 anos. Não, mas não é mais esse. Mas não é mais esse. Não é conhecido. Mas como que vai destituir esse cara para pôr outro? Mas isso é muita loucura, cara. O cara trabalha com 7 catacumbas. Você é um líder de terreiro. Você não sabe nada dele? Vai procurar. Você está tendo a oportunidade desse cara que não se manifestou em nenhum outro concorrente seu, em nenhum outro terreiro. Enriquece o culto, né? Está indo para tua casa. Enriquece o culto. É uma obrigação sua, como líder, buscar informação e fundamento desse cara. Porque nós temos número de legiões e falanges, mas não temos um limite de trabalhadores que estão ali. As pessoas morrem o tempo todo. Óbvio que não. Milhões de almas que integram milhares de falanges. É muito limitado. Eu só conheço 4 Marias. Maria Farrapo, Maria Mulambo, Maria Padilha e, sei lá, Maria... Da praia. Pronto. Cara, mas isso aí fica muito ruim. Por isso que os caras não vão. Primeiro porque a doutrina coloca eles debaixo de um monte de coisa, no caso da Umbanda. E depois que os dirigentes que não estudam nada, né? Sarracenismo, né? Isso aí, não estuda nada. Não tem como absorver, acolher, tratar, recepcionar. E aí o Exu abandona, Tata? O Exu, por exemplo, o Roberto é de 7 catatumbas. Aí ele chega no meu terreiro, eu não conheço, né? Não, você é tiriri. E aí eu chego e falo assim, eu intuo que é 7, mas, 7 não, no meu mental, no meu inconsciente não carrega esses 7 catatumbas, eu não desconheço. Vou dar pra ele um 7 encruzilhadas. Vou dar um 7 encruzilhadas. E aí, os 7 catatumbas abandonam o médium? Óbvio que não. Se é um espírito real, ele vai ficar na cabeça do leão o tempo todo. Procura outro lugar. Vamos ver, vamos achar uma outra pessoa. Tem um cara, não sei aonde, você já viu esse cara? Vai lá. É o Exu que fala pra você, aqui não tá bom, aqui não tá legal. E aí, o médium que tem essa conexão vai se sentir incomodado naquele lugar. Mas aqui não é, aqui o cara não tá legal. Começa o médium, então, a buscar. E se o médium busca, é claro que o Exu feliz não vai abandonar o cara. Não vai abandonar o cara. Agora, se o médium... fica por aí mesmo, do jeito que tá bom, Exu vai dar um passo para fora da vida dele, vai estar ali, mas não vai mais ser ativo, atuante. Não vai, porque você, o cara nem lembra de mim, nem me colocou num lugar bacana. Então, por causa de tudo isso, esta egrégora desses insurgentes, descontentes, né? Esses que não tinham voz e vez na Umbanda, na Mesa Branca, montaram essa egrégora, cutucaram alguém, disseram assim, dá para passar a me cultuar, por favor? Porque não tem condições, cara. Você sabe disso. Toda divindade ou deidade que perde os seus cultuadores, morre. Mas como assim? Os deuses morrem? Se eles não são mais cultuados por nós, sua memória morre. Sua memória acaba. Você, há quanto tempo não vê um Exu, por exemplo, pássaro preto, bananeira, sapo? Há quanto tempo você não vê um cara desse manifestar num terreiro? Você sabe por quê? Porque, o desconhecimento dos líderes, os médiums que têm esse Exu com vergonha de ir nos lugares e serem taxados de mistificadores,
passam a não permitir mais, ou pelo menos não manifestar mais isso publicamente, e vai morrendo essa memória. Eu tenho certeza que muitas egrégoras, muitas falanges de Exu, tipo, não dá mais. Não dá mais, porque ninguém dá atenção. Mas a gente falou em kardecismo, e no kardecismo prega o seguinte: o espírito fala o nome que quer, né, vai aonde quer e assume a roupagem que quer. Tá? Um Exu, por exemplo, um 7 catatumbas, para não abandonar o médium, para cumprir sua missão com o médium, ou missão mútua um com o outro, de companheirismo naquela jornada espiritual, ele não pode, Deixa, me chamar de tranca-rua, me tanto chama de faz. tranca-rua. Não. Seria um vendido de marca maior. E tem a questão da memória também, que é o que ele tem como morto, né? Mas é óbvio, se ele está associado a uma falange chamada 7 catacumbas, além da própria história pessoal dele, que ele não vai dropar, ele só dropou o nome, ele é seu José, sei lá, Alencar, ele não usa mais esse nome, ele usa o crachá 7 catacumbas, tem a sua memória pessoal, a sua história toda, e está inserido no contexto 7 catacumbas, aonde características dessa falange, né, são então próximas, são características que ele adota, que ele já tem, então, por semelhança. Aí ele já tem toda a característica da catacumba, com toda a história pessoal daquele espírito. Não, larga tudo isso aí, agora você vai ser um tranca-rua. Vai... Cara, não tem como. E é de fácil compreensão, Tato, quando você fala assim, minha avó, em memória da minha avó. Tá, mas você começar a chamar sua avó de outro nome. Cara, ela vai ficar emputecida. É óbvio. Não existe isso. O William tem fez uma como. pergunta boa agora, William. Quem é o William? Tu gosta de ser trocado de nome? William, não, tá aí. O Bernardo foi Tá vendo? genial. Quem é o William? Genial. Você vai falar com o seu Exu, quem é fulano? Cara, E depois não é de morto, possível. você só tem a sua memória, né? É só o que sobrou, é só o que restou. Está lá pulsando, né? Com tudo aquilo que você amealhou em vida, todo o conhecimento que você está aqui, na intenção de passar para quem ficou, dentro de uma egrégora, de uma identidade. Ele não tem mais um nome, mas a identidade dele permanece, dentro de uma falange onde ele se sente simpático, né? Onde as coisas são todas, então, interligadas. Não, tu não é mais 7 catacumba não, porque aqui no terreiro ninguém sabe quem você é. O quê? Vou para outro lugar. É assim que é formada a quimbanda. Ela é formada justamente dessas almas que, não tendo seu espaço nos lugares convencionais, tradicionais, porque não se conhece o cara, ou acha que é agressivo demais. Agora vamos deixar de... acho que a gente já foi polêmico demais. Aí eu vou amenizar, porque a gente está indo para o intervalo agora. Antes de ir para o intervalo, eu queria fazer uma pergunta, você não responde agora. Tá. Para deixar o pessoal curioso da resposta. Exu, muitas pessoas têm a imagem assim, faz isso aqui, eu vou arriar um padê, vou fazer uma oferenda, vou dar uma cachaçinha, e o Exu, meu Exu faz o que eu quero. Exu se vende por cachaça e farinha? Você responde já. Fica aí, não sai. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, ou até a primeira parte desse programa, que foi na semana anterior, sobre Quimbanda, né, vai nas nossas redes sociais, vai aqui no nosso canal do YouTube, o Léo Cazumba, nosso editor bala aqui, vai colocar agora o nosso canal no YouTube. E siga nosso canal no Instagram também, @Reconnect Brasil. A gente está sempre postando novidades, você vai ficar ligado aí nos spoilers que a gente posta dos programas seguintes, tá bom? Então, hoje, aqui novamente, com o Tata Carlos Meira, falando sobre Quimbanda. Você sabe o que é Quimbanda? Eu tenho uma ideia vaga do que é Quimbanda, eu não quero ouvir falar de Quimbanda porque tem medo. Então, aí é que você tem que buscar o conhecimento. Então, fica ligado que... Primeira parte já tá no YouTube. Eu vou botar aqui, quando eu subir o vídeo no YouTube, vou botar aqui em cima o link para a primeira parte. E a segunda parte pegando fogo também. A primeira parte foi um aquecimento, agora a gente está... Bernardo sempre com as perguntinhas polêmicas, eu tentando apaziguar sem conseguir, um problema grande aqui. Antes da gente ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para o Tata Carlos, o seguinte. Nós vemos aí alguns sacerdotes, alguns pseudocultuadores de Exu na internet, né, falando de uma forma muito pejorativa de Exu. Ou então, e que também, inclusive, essa postura fortalece o preconceito com Exu, né, falando que o meu Exu faz o que eu quero, meu Exu, eu vou lá, arreio um padezinho de cachaça e farinha, ele vai fazer o que eu quero, porque ele
que o meu Exu vai se vingar por mim, como se fosse um anjo vingador, né? O que é que o senhor acha disso? Exu realmente se vende por farinha e cachaça, faz tudo que a gente quer e é o nosso anjo vingador? Gostou, né? Quer dar o recado? Antes que o Tata abriu um precedente horroroso aqui. O recado pra Elis, né? Tem que dar antes. Pra Elis, ela é o amor da minha vida. Essa mulher é Ela uma mulher vai, que eu como amo. abrir um precedente, lascou Cara, a gente. Elis, Renata, fica aqui nos te bastidores, amo, Renata, meu também, irmão. viu, meu amor? Sim, Senhora, aí, pronto, vou ter que falar. O cara com a tem Lili, que falar. eu falar, amo tem que também, louvar a olha mulher. aí. Precisa louvar a mulher. Então, mulher, eu te amo. Elis, eu te amo. Olha aí, Elis, ó, Lili e E a Renata. Renata agradecem a você, porque Agora você abriu esse abriu um precedente perigoso nesse programa. Pronto. Exu abre linha mesmo, tá vendo como é que é? Exu abre linha. Então vamos lá. Primeira coisa e mais absurda na minha cabeça, e na de muitos de vocês que conhecem Exu real, é no candomblé de muitas casas despachar Exu. Quem já viu isso? Não, Vamos ali despachar Exu. O cara Não, começa faz uma... com algumas que ou sai daqui a Luvaiá, ou Que sai daqui aqui não é o seu lugar. É Essa o Exu é Aluvaiá, uma né? casa santa, não é casa de Exu morar. Ô, cara, não faça isso nem por brincadeira. Aí o cara faz uma farofa erroneamente chamada padê. Nós vamos falar sobre isso rapidinho também. A farofa é a farofa amarela. Tem nada de padê nisso aí. E aí o cara coloca aquela farofa, canta um monte de barbaridade, pega uma quartinha ou com água ou com não sei o que quer, corre lá na rua, quebra a vela, joga fora, despacha Exu. Rapaz, tá tudo errado. Primeiro que se ele faz isso, quem é que fica na porta para cuidar quem Da entra e quem segurança. sai? A segurança. Despachou Exu? Não. Não entendeu que a palavra despacho aqui é como é com os caras que são, né, políticos, né? O cara vai despachar no gabinete dele, com pessoas fazendo então uma reunião e determinando o que vai ser feito, né? Atento ao despacho, aí já diz, né? Não é despachar para mandar ele embora, ô jumento. O que está fazendo é fazer o despacho com o Exu, né? Com o Exu. Tratar pra com Exu. Tratar com o Exu para garantir a gira ou o candomblé, o que quer que seja. Quando o candomblé começa a despachar Exu, já se vê que ali o Exu não é bem-vindo. aí vai vir a nova legião do Exu. Não, mas vamos lá. O passa Exu longe. passa longe. Mas Então vamos lá, Exu, se vende. Então, aí vamos falar. Aí aquele que entende um pouquinho mais, que não despacha Exu, no sentido de mandar embora, quer fazer de Exu funcionário. Eu já vou falar. Exu é funcional, não funcionário. Isso, eu vou Presta- anotar. Isso aí ficou Anota, bonito. Isso aí ficou tatua, tatua. Exu é funcional, não funcionário. Então, o que a gente faz? Uma boa farofa ou a comida que ele determina através do oráculo, através da presença, leva no ponto de força que ele pediu e você apresenta a situação. Olha como funciona. Para dar certo na sua vida. Ou você aí, viu? Olha como é que funciona. Aqui estou, sou fulano de tal, a minha situação econômica é essa. Tem passado isso no meu trabalho, tá difícil lá. Eu estou colocando aqui esse alimento que o senhor se agrada, a bebida, a fumaça, né? A moeda, e deixo nas vossas mãos a solução que o senhor achar melhor para o que eu estou vivenciando. Então não pede uma solução específica. Senão eu vou estar direcionando o que o cara tem que fazer. Se ele achar que eu tenho que ser promovido nessa empresa porque vai ser bom para mim, ótimo. Se ele achar por bem me dar um outro emprego em outra empresa, o que ele vai fazer é resolver a minha situação, é me tirar daquele problema. Eu entrego na mão dele, porque eu sei que ele tem capacidade para tal, está pronto e vai decidir pelo melhor caminho por mim. Exemplo, médico e advogado. Quantas pessoas chamam o Exu de meu advogado? Ele ouviu o seu clamor, ele ouviu o que você precisa e ele vai determinar a seu favor. Ele vai determinar algo para ajudar você. Quando que Exu vai trabalhar em desfavor de alguém? Se você realmente sabe cultuar.
Então não peça, porque se você pede alguma coisa, você meio que E tem muito aquela direciona. história, né? Principalmente tem muito na internet aquela história do Exu Anjo Vingador, né? Pois eu vou... Ah, você me fez mal? Meu Exu vai então cuidar meu de Exu você. vai se vingar por mim. Quem, Aí- quem me protege não dorme. Ah, essas ideias. É claro, Exu vai avaliar tudo isso. Até que ponto o Bernardo está realmente certo nessa situação? Porque por mais que Exu seja amoral, como a gente já conversou aqui, ele não é idiota de meter a mão em cumbuca. Vai fazer uma parada para alguém, sabendo que o Bernardo que começou a treta, foi lá, cutucou, deu tapa. Precisa pensar, cara, pensar. E outra, como você falou, vai lá e mata, vai lá e faz. Deixa eu falar assim, mas por favor, tá dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Deixa que eu sei exatamente o que eu vou fazer, para dar um susto nesse cara ou até para dar um fim nele, mas sou eu que decido. Conta o caso. Como você faz para o médico Agora também. vamos lá, Tata. Como é que um Exu se sobrepõe a outro? Por exemplo, você usa o seu Exu contra o Roberto, que tem o Exu dele. Sim, não existe isso. Existe um consenso, cara. Os caras se conversam. Você tá achando que só porque o cara é da Macaia não fala com o cara que é da praia, ou porque ele é o Mira. seu, ele não fala com o fulano? Rapaz, os caras se conversam, é óbvio. No fim, todo mundo ganha oferenda e todo mundo sai feliz de um jeito ou de outro. Não vai ser bobo. Essas almas estão observando vocês aqui há um tempão. Também estão ligadas às paixões humanas, também entendem. Também gosta de fumar, gosta de beber, gosta de vir aqui, né? Tocar as pessoas. Cara, todos eles conversam. É sempre acordo que é feito. E, cara, ó, pediram isso, vai. E aí, como é que funciona? Como é que faz? Como é que a gente ajeita? Os caras Vai ficar falam. bom pra todo mundo. Vai ficar Tata, o que me legal. parece que fica claro também é que, na verdade, cultuar certo a Exu é não atrapalhar Exu. O problema é que a gente às vezes atrapalha, em geral. Né? Não é que a gente tem que... Não é aquela coisa de que se você fizer uma coisa errada, é aquela tensão. Pô, eu tenho o meu Exu, vou me iniciar na Quimbanda e vou ser uma pessoa extremamente tensa, porque se eu fizer alguma coisa errada aqui na minha oferenda ou no meu culto, tudo vai dar errado. Não é isso? Só não atrapalha, né? Deixa fluir. Só voltando um pouquinho. Só para ficar bem entendido. Claro, lógico. Todos eles conversam, todos eles, né, têm o seu entendimento, mas tem gente que realmente precisa, não é merece. Entenda que merecimento é outra história. Precisa tomar um susto às vezes para Até poder pra aprender. para poder aprender. Então aí Exu permite que aconteça dentro de um limite e tal. É o tabef corretivo. Exato. Exato. Tem pai que bate para educar, então ele dá uma pancadinha. Então bota de castigo, então deixa a criança Deixa cair, porque sabe que ela vai aprender que não é mais... Deixa acontecer. Ô, Tata, Voltando. Desculpa. Se não, fala. Não, eu já ia fazer outra pergunta. Mas Não, eu não, seguro não, não. aqui. Primeiro, né? É, primeiras damas. Então vamos lá. Sempre. Atrapalhar Exu é colocar aquilo que você acredita ser correto dentro de um sistema. Nós estamos falando de Quimbanda? Dentro de um sistema que já está bem estruturadinho, que não precisa de mais nenhum caco. Ô, Caco Antibes, para de ficar colocando pedacinho, tico, já falamos disso. O padê que vocês chamam, a origem é a palavra iquadê, que é de origem iorubá, que é a cerimônia de levar as oferendas até o Icoritá, que é a encruzilhada, para encontrar e fazer a oferenda lá a Exu Orixá. Por extensão, chamar a farofa amarela de padê. Então não é padê, farofa amarela. E padê também significa encontro, né, Tata? Então, Encontro, né? é o encontro entre você e Exu Orixá Sim, isso. no Icoritá. É a cerimônia em si, não só aquela comida. Sim. Então, vamos lá, bom senso. Você gosta de farofa de carne seca? Gosto. Você gosta de, sei lá, sarapatel? Você gosta de buchada? Esses caras, quando eram vivos, também gostavam disso. Por que se dá a farofa? Porque ela é meio que universal. Mas já que alguém, enquanto vivo, gostava de uma farofa amassada com cachaça para comer? Eu nunca vi isso. Você comeria? Não. Se alguém que morreu aí gostava dessa farofa amassada com cachaça, meu amigo, que vida difícil que você tinha.
Ô, Tata, Que complicação. Mas algumas literaturas ou vertentes ou sacerdotes dizem que, na verdade, existem oferendas que são para o espírito ou são para o orixá e algumas outras que são os elementos magísticos, né? Põe separado. Isso. Põe a farofa, põe a cachaça. Se são os elementos que ele precisa, não precisa misturar. Se ele está falando de elementos, põe separado. Põe a farinha numa cuia, a cachaça num copo ou numa garrafa. Não faz lameira. Não faz loucura, porque ninguém come isso. Mas você vai oferecer uma coisa que você não comeria? Realmente não vai, né, cara? Não tem sentido. Para com essa história. Eu já vi muita gente da Umbanda falando sobre isso. Para que Exu recebe a oferenda que ele gosta se ele não come mais? Alguém vai comer essa oferenda. Entenda, Exu recebe a oferenda no ponto de força e acha lindo. Alguém com fome, um animal, um andarilho, um mendigo, alguém menos favorecido, alguém que está com fome, encontra aquela oferenda e se alimenta. É Exu fazendo esse papel de distribuição também, às vezes da renda. Seria o cara troca também, Tata? É lógico que é. É claro que é. Mais um motivo para não colocar farinha com cachaça. Para não colocar uma coisa que, né, que não é comestível, que é incomível. Tem que ser edible, né? Eatable. Tem que ser comestível. Senão, não ofereça. Porque a pessoa que está precisando vai achar um tesão, achar aquele banquete ali. E o cara que é o cara da cachaçinha, que gosta de fumar, largaram uma pinga que eu gosto aqui. Você fez o dia do cara. 7 moedas de R$1 que você coloca ali, não é para pôr na farofa, hein? Que ninguém come moeda. 7 moedas que você colocou em volta, mais a cachaça, mais o cigarro. Com 7 ele compra alguma coisinha ali que está faltando para aquele banquete dele. Cara, o cara vai ficar feliz, meu. O cara vai ficar contente. E é para isso que a oferenda é feita. Ela atinge a metafísica e também quem está com fome, quem está com sede, ali uma cachaçinha. Está tudo à mão, cara. Essa é a ideia. Quem não entendeu isso, meu, pode ir para a igreja, cara. Vai fazer outra coisa. Tata, a questão da quimbanda traçada. Aqui no Nordeste, nós temos muita questão da quimbanda traçada. Né? A quimbanda traçada é a quimbanda dentro da Umbanda, né? Que a gente vê muito mais forte isso no Nordeste do que propriamente no Sudeste, né? No Sudeste tem mais a Umbanda ainda zelista, muita Umbanda ainda, Umbanda sagrada, Umbanda mais branca, vamos chamar assim, né? Aqui no Nordeste a gente vê mais a questão da quimbanda traçada. Essa quimbanda traçada se assemelha ou tem muitas divergências do culto de quimbanda tradicional brasileiro? Só de ser traçada já é a grande diferença. Porque se você consegue, e eu vou lhe perguntar, tu aí, vocês dois como sacerdotes... Eu não, Bernardo sim. Mas está caminhando para isso, né? Como que traça isso? Com esse viés cristão da Umbanda, todo mundo sabe que tem, não vai conversar mole aqui fiado. Como que você vai fazer isso com esses espíritos que deveriam, então, na quimbanda pura, sem mistura, sem traçar, né, ser anticristita? Como que coexiste no mesmo terreiro, no mesmo espaço? Como que é aquela história, uma vela para Deus, uma pucão? Um exemplo. Espera aí. Se esses espíritos da quimbanda não querem estar abaixo de nada, querem ser soberanos ali, como é que eles vão se manifestar numa quimbanda, dentro da Umbanda, onde a gente sabe que na sua casa o chefe é o Joaquim, pai Joaquim? Uhum. E aí? Eu não consigo entender como que faz isso. Para mim, é mais lógico dizer, dentro da Umbanda tem um dia específico dentro da que se faz é fulano de tal, né? Separa-se. Separa-se. Não, dentro da Umbanda tem um dia que faz gíria de Exu, para aquele Exu que aceita trabalhar lá dentro das diretrizes de Umbanda e faça, então, sei lá, num outro lugar, não sei, uma coisa apartada, como você parte, né? Por favor, né? Tem mais a ver aí com o que é a quimbanda real, com o que é o culto ou o sistema de Exu. Aonde ele é soberano, o rei, né? Onde ele é o cara que determina absolutamente tudo. Tata, eu recebi uma pergunta essa semana, para deixar mais leve, vamos voltar à leveza do programa. A leveza do programa, a tranquilidade do programa. Eu recebi uma pergunta sobre o nosso programa e alguém falando, Roberto, você viu aquele evento bacana, a Marcha para Exu,
Cara, Quimbanda, você soube que teve a marcha para Exu, acho que foi em São Paulo. Vê se um cara sério que nem eu tava lá. Desculpa, Mas cara. até uma micareta, foi legal. Mas não é bom pra Vai na micareta, vai no Mas portal. não é legal bom, pra não seria legal pra desmistificar? desmistificar, não, Tata? Só confunde, só complica, só piora. Não, eu vi alguns. Eu vi em alguns vídeos de YouTube, não estava lá, tá? Mas eu vi algumas situações, como, por exemplo, médios manifestando Exu, médios fazendo conta. Não era momento daquilo, né? Vê se eu fui. Se fosse uma marcha com cunho social, com cunho, né, diferente. De luta mesmo. De luta, pelo de jeito, resistência, né, de dizer, nós estamos aqui. Porque assim como tem gente que né, caminhada para Nossa Senhora, marcha para Jesus, o católico evangélico não faz. Então, é direito do umbandista, do candomblessista, do quibandeiro, ir lá louvar seu Exu, vamos mandar, vamos falar que a gente está com Exu, que Exu existe em nossas vidas, tudo mais. Agora, realmente, eu vi alguns vídeos... É só assistir no que aquilo virou, cara. Não, micareta. Cara, não. Eu Exu acho... saindo na porrada lá, era, tá? Tinha. É um desserviço. A gente podia Resolveram- fazer o UFC pra Exu também, é legal. Resolveram a parada, em vez de entrar em acordo, não entraram em acordo. Ultimate Você demandou Fight meu filho. Championship. Não, mas começou, vamos Não, resolver. vamos Cara, resolver ó. agora. Quantas pessoas... É a hora de resolver as coisas. Todo mundo lá, todos os Exus estão lá. Sabe o que acontece? Os desafetos saem na mão, aquela pancadaria. Cara, é desnecessário, é um desserviço a Exu e era completamente inteligível que ia ser desse jeito. Quem já foi em qualquer manifestação de qualquer coisa, vertente, qualquer ideia, de qualquer nicho, qualquer manifestação na Paulista vira aquilo, cara. Toda vez. Por quê? Reúne um monte de gente, Com ideologias diferentes, muito do mesmo diferentes assunto. do mesmo assunto, mas com conceitos muito diferentes. Vai dar pau, cara. Eu não vou. Se tiver mais 70 dessa, são 70 que eu vou ver pela internet. Não vou, cara. Não vou me desgastar. Mas se funcionasse, seria uma excelente ideia, né? Mas não tem si, né, pai? Não se a tem mãe fosse uma porca, era um Pai bacuri, né? Bernardo, não tem si. Já mostrou que não funcionou. Se na Marcha para Jesus tem treta, imagina na Marcha para Exu, que tanta gente tem conceitos tão diferentes em relação ao que Exu é na cabeça de cada um desses caras. Então é isso. Acabou? Acabou. É. Passou É muito rápido. Passou voando. Obrigado, Tata Carlos Obrigado Meira, mais uma vez, Você é eu. o cara. muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, digo Super eu. gentil, disponível. Procurem o Tata, se quiserem saber mais, tem vídeos Arroba maravilhosos Quimbanda lá, underline Underline tradição. tradição. Olha, quem vê, nós saímos para jantar ontem. Quem vê essa figura Quimbandeiro, isso aí é um mauzão. coração que não cabe no peito. Mas que figura aqui em bandeira? Olha aí, O cara tá com a camisa do Olha, Coringa. Não, Tá de exatamente. tênis. Ó. Que figura aqui em bandeira? Aí, ó. Insurgente como Exu. Exato. Né? Então, olha, só Exato. tem coração, educadíssimo. É um fofes. Eu que vou mandar um abraço para a esposa dele, Elis. Também Elis é outra educadíssima. fofes também, Também gente boa. educadíssima. Muito obrigado, Tata. Obrigado eu pela oportunidade de estar em TV aberta, de estar, né, numa coisa... É nosso papel. É. Dar voz na TV aberta a quem não tem. A quem não tem. Viu como é que é aqui em Banda? O insurgente acaba ganhando voz em algum lugar, porque Exu é quem determina, é quem direciona o caminho. Exu é que me trouxe aqui e deu para nós aqui todos a oportunidade de falar em TV aberta sobre ele mesmo. Você pode não concordar, mas você vai conhecer. Você vai Sim. saber para ter seu ponto de vista, seu Claro. senso crítico em relação ao que foi Como dito. é que eu vou criticar Se eu não ou até conheço? aplaudir se não conheço? Olha, imaginemos o Exatamente. seguinte: nós temos 186 horas de programa sobre espiritualidade. A probabilidade que você discorde de 99,9% dos programas é óbvio que Tá sim. tudo certo. Porque você tem uma vertente, nós falamos de 186 assuntos. Sim, claro. Então aqui nós estamos para apresentar para você, abrir o seu olhar para o mundo, né? Então Despertar seu senso crítico. são mais de 10 mil vertentes religiosas no mundo, a gente nem começou ainda, né? A única coisa que é senso comum é em relação à minha beleza física. Sempre as pessoas elogiam. Incrível. Depois dessa, obrigado, Roberto. Obrigado, Tata Carlos. Obrigado a você que nos recebeu mais uma vez em seu lar nesse domingão. Acesse aqui nosso canal se você perdeu algum programa ou parte desse, ou para assistir a parte 1 dessa saga aqui em Banda. @Reconect Brasil também no Instagram. Obrigado por nos receber em sua casa. Reconecta Até a com a próxima gente.
semana. Tchau, tchau. Tá, eu posso fazer o padezinho aqui, aí eu boto a picanhazinha fatiada do lado. O show dele gosta de picanha.